para servir. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para você. Que missão é essa, pastor? Vamos ver no decorrer desta palavra. Vamos abrir a Bíblia nos meus textos preferidos. Isaías capítulo 6. Eu amo esse texto. É o texto do meu chamado ao ministério pastoral aos 16 anos de idade. Isaías capítulo 6. Vamos ver do verso 1 até o verso 8. Isaías 6, do verso 1 ao verso 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus tem uma missão para você. E quando eu digo Deus tem uma missão para você, eu falo para toda aquela pessoa que passou por uma experiência de conversão, de transformação. E é importante nós termos a consciência disso, porque talvez algumas pessoas entendem que é só entrar para o cristianismo e acabou. Eu aceitei Jesus e agora eu estou salvo, glória a Deus, e acabou. Não, agora começou. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão. E quando nós recebemos uma missão, estava novamente meditando hoje à tarde sobre isso, e quando nós recebemos uma missão, nós temos uma noção do que é esta missão que recebemos. À medida que o tempo passa, nós vamos olhando para a missão e nós vamos vendo que resposta nós temos dado a esta missão. E à medida que o tempo passa ainda mais, e você vai vendo que vai se aproximando um momento, que você vai estar frente a frente com aquele que te deu uma missão. E uma missão, eu nunca prestei serviço militar, mas convivo com muitas pessoas que prestam ainda serviços militares, e dizem que uma das máximas do serviço militar é missão dada, missão cumprida, não é?
Missão dada, missão cumprida. Deus tem uma missão para nós. Ele já nos deu esta missão. O que nós estamos fazendo com esta missão? A missão de Isaías, ela veio após a sua experiência com Deus. Isaías, ele tem há várias teorias sobre esse momento aqui de Isaías, principalmente porque ele detalha, ele começa o texto dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. E há muitas referências, o que Uzias representava na vida de Isaías, e que impacto ele estava, porque ele consegue ver o Senhor no ano em que morreu o rei Uzias. Que referência era para a vida dele. Mas ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam as pernas e com 2 voavam. Isaías passa a descrever a experiência. E se você lê esse texto, e eu gosto de ler esse texto pensando e fazendo as figuras. Eu gosto de ler esse texto como criança recebe uma leitura. Você vai lendo para a criança, ela vai criando a imagem na mente dela. E eu gosto de ler esse texto criando a imagem na minha mente. E eu fico imaginando como ele diz aqui no texto, não é? O manto, a cauda do manto, eu acho que é isso que ele diz aqui. A aba do manto enchendo o templo. Essa visão de Isaías é uma coisa extraordinária. E ele tem a visão dos serafins. E aí Isaías, ele passa a entrar na visão. É algo tremendo. Ele começa a ter a visão, depois ele passa a ser parte da visão, porque há uma interação agora entre a visão e a realidade que ele está vivendo, e passa a interagir agora os seres espirituais com Isaías. E nesse momento em que Isaías está tendo esta visão, ele tem alguns reconhecimentos. Primeiro reconhecimento que ele tem é que ele verdadeiramente está tendo a visão de Deus. É que essa visão vem do Senhor. E quando Isaías toma a consciência de que ele está tendo esta visão de Deus, ele toma a consciência do seu pecado. Irmãos, não há como ter a consciência e a visão de Deus e não ter a consciência do nosso pecado. Isaías, quando colocado diante da glória do Senhor, da glória Shekinah de Deus, Isaías se sente pequeno, Isaías se sente impuro, Isaías se sente pecador. Isaías só acha uma palavra, uma frase para expressar o que ele sentia no coração naquele momento: ai de mim, ai de mim. Eu costumo dizer que nos dias de hoje, muitas pessoas que, se tivessem essa visão que Isaías teve, ao invés de dizerem ai de mim, diriam eu sou o cara. Olha a visão que eu tive, olha a visão que Deus, eu vi Deus sentado no trono, eu vi os serafins voando por cima dele, gritando santo, 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 eu sou o cara. Mas os tempos eram outros, dementes. E Isaías, quando tem essa visão, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem. Primeiro ele começa se reconhecendo o seu pecado. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nesse momento,
nessa interlocução de Isaías com Deus, ou com o próprio Jesus Cristo. Alguns entendem que a visão que Isaías tem do trono é de Jesus Cristo. Nesta visão de Isaías, reconhecendo o seu pecado, ele é purificado pelo Senhor. A missão de Isaías veio após a sua experiência com Deus. Meus queridos e amados, Deus tem uma missão para cada ser humano após a sua experiência de conversão. Após a sua experiência de conversão. E aqui eu queria abrir um espaço. Há uma diferença entre conversão e convencimento. E isso é muito importante. Muito importante. Você agora que está em casa comigo, atenta para isso. Há uma diferença muito grande em conversão e convencimento. Há pessoas que são convencidas de que o Evangelho é verdade. Há pessoas que são convencidas da realidade de Deus, mas nunca passaram por um processo de conversão. Há uma diferença muito grande entre conversão e convencimento. Há uma diferença muito grande. Eu sempre conto essa história e vou contar aqui mais uma vez. Talvez você já ouviu, talvez você não ouviu, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim e que você aprenda as lições dessa história, tá bom? Era uma época de uma festa que não aconteceu esse ano. Pastor, tantas festas não aconteceram esse ano, mas tem uma especial que não aconteceu. É uma festa do mês de fevereiro, uma festa chamada Carnaval. Tá? Então, era um período de Carnaval. E você sabe que nesse período as pessoas usam fantasias. E um homem resolve fantasiar-se de diabo. Desse diabo que se criou. Na Bíblia não cria a imagem desse diabo, tá? Mas criaram a imagem desse diabo com rabo, com chifre, com um tridente na mão, e que exala fogo. Então esse homem se caprichou mesmo, sabe, Maria Helena? Caprichou mesmo na vestimenta. E ele estava indo para o seu local de desfile, quando o céu fechou. Daquele que escurece mesmo. Quando você olha, diz, vai cair um toró daqueles. Pelo menos aqui em Pernambuco a gente fala assim. Vai cair um toró daqueles. E aquele homem olhou para um lado, olhou para o outro, e o único lugar que ele viu de porta aberta era uma igreja. E se ele molha toda a maquiagem, tudo aquilo ia embora, ele disse, eu não posso me molhar. E o temporal começou a cair. Eu não sei se você já correu da chuva, eu já corri da chuva, é muito interessante, não é? Lá no bairro do Jordão onde eu morava, a chuva vai caindo e você vai correndo e ela vem, parece correndo atrás de você e você vai correndo, né? Já aconteceu comigo, eu sei bem o que é correr, não na chuva, mas correr da chuva, já correu também, né? Correr da chuva. E aquele homem correndo da chuva, correndo, e ele, a porta da igreja aberta, ele entra no templo e quando ele entra, ele bate a porta. Imagina, todo mundo olha para trás. E quando todo mundo olha para trás, o que é que vê? O diabo. E meus irmãos, foi um corre-corre dentro daquele templo. A porta lateral era pequena para tanta gente. A porta lateral era pequena. A porta lateral era pequena para tanta gente correndo, irmãos. Corria gente para tudo quanto era lado e o camarada lá sem saber o que estava acontecendo. Por que esse povo está correndo? E o povo correu. E ficou uma irmãzinha sentada no banco. Uma irmãzinha sentada. E ele, intrigado, aproximou-se daquela irmã para saber o que é que tinha acontecido. E quando ele foi se aproximando, ele já percebeu que as pernas da irmã, o joelho batiam no outro, de tanto tremendo que a irmã estava. E aí, quando ele vai chegando,
E aí pergunta aquela irmã: irmã, o que é que está acontecendo? Que todo mundo correu, ela não deixa nem ele falar e diz: olha, seu diabo, faz 30 anos que eu estou nessa igreja, mas eu nunca saí do seu lado. Eu nunca saí do seu lado. A diferença entre convencimento e conversão. A diferença, aquele que é convertido, há uma mudança de mente. Há uma mudança e a mente comanda as atitudes. Pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude. Tudo começa na mente. É na mente que nós pensamos, o pensamento é transformado em sentimento e o sentimento em atitude. É por isso que nós precisamos ter a mente de Cristo. A historinha das crianças hoje foi imitar Cristo no perdão. E meus queridos, a conversão ela muda a mente, Romanos 12, 1, 2. A conversão, mudando a mente, o cristão muda os seus valores. Eu tenho tido dificuldade em ver alguns grupos que se denominam cristãos e tendo valores que vão de encontro aos princípios da palavra de Deus. Eu questiono se há conversão ou apenas convencimento. Quando eu estou convencido, eu quero adaptar a palavra de Deus à minha vida. Quando eu sou convertido, eu quero adaptar minha vida à palavra de Deus. Veja a diferença. Quando eu sou convencido, eu quero encontrar na Bíblia aquilo que justifica o que eu faço. Quando eu sou convertido, eu faço aquilo que a Bíblia manda. Eu faço aquilo que a Bíblia ensina. Isaías passa por um processo de transformação. Ele tem os seus lábios tocados pela brasa. E expiado foi o seu pecado. Conversão é mudança de mente, é mudança de valores, é mudança no falar. Efésios 4, 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, somente a que for boa, a edificação das pessoas que ouvem. É mudança. Conversão é mudança. Se alguém diz eu estou em Cristo, precisa ser uma nova criatura. Você não pode estar em Cristo e não ter mudado nada, ser igual a quem você era antes de estar nele. Você não pode dizer eu estou em Cristo e seus valores serem diferentes dos valores da Bíblia. Não há como fazer isto. Não há como viver isto. Deus tem uma missão para você, mas essa missão só começará a entrar em ação na sua vida depois da sua conversão, transformação. Eu aceitei Jesus e agora? E agora é tudo novo. E agora tudo muda. E agora tudo é diferente. E agora você tem o desejo de adorá-lo. Você tem o desejo de estar na presença dele. E agora você se distancia do mundo com o seu sistema de valores, porque você está em Cristo, você é uma nova criatura, você não pode viver da forma que você vivia antes de estar nele, senão a missão não vai fazer sentido para você. A missão não vai fazer sentido para você. Isaías, após a sua experiência com Deus, ele recebe uma missão. A missão de Isaías vem após a sua experiência. A missão de Isaías vem após a sua transformação. Isaías reconhece sua impureza. Ele é purificado. E após a sua transformação, Isaías escuta a voz de Deus. A quem enviarei?
e quem há de ir por mim? Está no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Depois disso, depois de quê? Depois de que ele é transformado, depois que ele é purificado. Meus queridos, amados irmãos, tem muita gente que quer ouvir a voz de Deus vivendo em pecado. Tem muita gente que quer ouvir a voz de Deus vivendo uma vida de aparência. Tem muita gente que quer ouvir a voz de Deus vivendo a vida do jeito que entende. E olha, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, é para aqueles que foram transformados, que nasceram de novo. É preciso existir transformação. Isaías diz: depois disto, depois de quê? De ter sido tocado nos seus lábios, depois de ter sido purificado, é que ele escuta a voz do Senhor. A quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías tinha a missão de ir falar a uma nação em nome do Senhor. Isaías iria falar à nação de Israel em nome de Deus, em nome do Deus de Israel, do Deus vivo, do Deus Criador. Isaías seria a boca de Deus, e ele não podia ser boca de Deus com a boca impura. Misericórdia. Tem muita gente que quer ser boca de Deus com a boca impura. Isaías é tocado com brasa viva do altar. Ele é tocado, ele é purificado. Só a partir daí ele passa a ser usado por Deus. A quem enviarei e quem há de ir por mim? A missão de Isaías era ir a uma nação em nome do Senhor. Sabe qual é a principal missão que Deus tem para você? Está lá em Marcos 16, 15. A maior missão que Deus tem para você está lá em Marcos 16 e 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você é crente em Jesus Cristo? Você é nova criatura? Esta missão aqui é para você. Esta missão aqui é para você. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa missão não é só para missionário. Essa missão não é só para pastor. Essa missão não é só para regente. Não é só para cantor, para cantora, para instrumentista. Esta missão é para todo aquele, para toda aquela que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E é preciso saber o que é evangelho, irmãos. Evangelho é boas novas. Tem muita gente pregando por aí más notícias. Tem muita gente por aí pregando terror. Isso não é evangelho. Evangelho é boas novas de salvação, de esperança, a vida eterna. Existe vida após esta luta. Tudo que nós vivemos aqui não há de ser comparado com a glória que há de vir. Boas novas que apontam para a salvação da alma. Nós somos portadores de boas novas. Você é portador de boa nova. Que boa nova? Existe vida eterna. Não termina aqui, não acaba aqui. Aqui você tem a possibilidade de alcançar, de herdar esta vida eterna que Jesus Cristo conquistou na cruz para você. A vida eterna, esta é a boa nova de salvação, esta é a nossa missão, anunciar. Lembrei agora de um cântico que dizia: anunciamos a paz, anunciamos a fé, anunciamos o amor.
Nós temos a responsabilidade, a missão de anunciar, e a Bíblia diz: se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Nós não podemos nos calar diante dessa missão. A nossa missão, irmãos, não é política. A nossa missão é espiritual. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Para apontar para onde? Para o alto. Para apontar para onde? Para Jesus. Para apontar para onde? Para a salvação. Para dizer ao homem, à mulher, a esperança em Jesus Cristo. A esperança de vida eterna. Ele veio para dar vida e vida eterna. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sabe o que acontece hoje nos nossos dias? As pessoas estão preocupadas em ganhar o mundo inteiro e não estão nem aí para a sua alma. As pessoas estão preocupadas em ganhar o mundo inteiro e não estão nem aí para a sua alma, para o seu espírito. O que vai acontecer? Nem pensa. Nem pensa. Algumas gerações passadas, a preocupação do homem era para onde eu vou após a morte. A impressão que eu tenho é que essa preocupação deixou de existir. A impressão que eu tenho é que ninguém se preocupa mais com isso. A preocupação é aqui, 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 aqui. A Bíblia diz que esta vida é como uma neblina, aparece por um pouco e logo se vai. Parece que a gente está aprendendo um pouquinho agora sobre isso, com as pessoas que temos perdido. Nós temos aprendido um pouquinho que patrimônio fica, ninguém leva. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Diz a Bíblia. Isaías tinha uma missão em falar em nome do Senhor. Deus não nos chamou, irmãos, para vivermos para nós. Deus nos chamou para vivermos para Ele. A missão que Deus tem para nós é que sejamos testemunhas do seu poder, testemunhas dele. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Missão de anunciar, missão de testemunhar. O que é que uma testemunha faz? Fala daquilo que viu e ouviu. Deus nos chamou para sermos testemunha da nossa experiência de salvação, de transformação, experiência de nova vida com Cristo. Precisamos falar disso, mas para falar disso precisamos viver isto. Então, se alguém é convencido, nunca passou por uma experiência de transformação, não tem do que falar. Para falar de uma experiência de transformação, tem que viver a transformação. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Mas antes de escrever isso, tem que viver isso. Antes de cantar isso, tem que viver isso. Senão, como é que eu vou dizer ao outro que no momento da dor louve, que no momento da dor cante, que no momento em que alguém é desleal com ele, perdoe? Como eu vou viver isso se eu não pratico? Como eu vou dizer ao outro isso? Deus nos chamou para sermos testemunhas. Deus não nos chamou para vivermos em partidarismo dentro da igreja. Esse problema de Corinto parece que se estende, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e havia lá os partidos, e Paulo diz: olha, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Deus não nos chamou para vivermos partidarismos dentro da igreja. Deus não nos chamou para vivermos em blocos separados
dentro da igreja. Por isso a igreja é um corpo onde todos precisam uns dos outros, onde há relacionamento entre esse corpo. Cada parte do nosso corpo é importante. Quem perdeu uma unha sabe como uma unha faz falta. A gente olha para a unha assim, né? Eu não vou nem falar uma unha, vou até modificar um pedaço de unha. Quando você tira, como ele incomoda, faz falta. Corpo precisa, e corpo precisa viver como corpo. Deus não nos chamou para ocuparmos lugar de destaque. E a mãe dos apóstolos, que foi ter uma conversa com Jesus, foi fazer um pedido para ele: Senhor, olha, eu queria pedir que quando o Senhor chegasse lá no seu trono, tivesse lugar para um filho meu à sua esquerda e outro à sua direita. Uma mãe bem cuidadosa. E o Senhor disse: olha, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor aqui na terra. Deus não nos chamou para ocuparmos lugar de destaques. Deus nos chamou para sermos testemunhas. Com tristeza nós vemos algumas pessoas querendo ocupar lugar de destaque, querendo a honra para si, querendo a glória para si, mas Deus não divide a sua glória. A glória é dele. É dele. Deus nos chamou para nos tornarmos conforme a imagem de Cristo. Romanos 8:29, coloca aqui, irmão Nilton, por favor. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Cristo. Tem gente que parece que lê esse texto e faz um ponto aí. Porque os que tanto conheceu também predestinou. Ah, eu sou predestinado. Eu creio que todo aquele que foi transformado é predestinado. Pastor? Predestinado para ser conforme a imagem de Cristo. Você foi predestinado para ser conforme a imagem de Cristo. Há um propósito na sua predestinação. Qual é? Ser igual a Cristo. Você foi chamado para ser igual a Cristo. Você foi chamado para imitar Cristo. Paulo diz isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é uma imitação tal que você vive a mesma vida. O apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus não nos chamou para vivermos igual a A, a B ou a C, mas nos chamamos para viver conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. A missão que Deus tem independe das circunstâncias que estamos vivendo. A missão que Deus tem independe da idade que você tem. Deus, quando chamou Abraão, ainda era Abrão, ele tinha 75 anos. Deus, quando chama, quando ele transforma, ele tem uma missão, independente da circunstância que você está vivendo, do momento que você está vivendo. Você tem consciência de que Deus tem uma missão para você? Você tem consciência disso? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus nos deu uma missão, mas Deus nos deu também poder para executarmos esta missão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Irmãos, o poder que o Espírito Santo nos dá não é para nos fazer mais crente do que os outros. O poder que o Espírito Santo nos dá
não é para nos fazer destaques em relação aos outros. O poder que o Espírito Santo nos dá é poder para sofrer pela perseguição do Evangelho. Porque se não for o poder do Espírito Santo, quem é que enfrentaria uma arena de leões famintos? Se não fosse o poder vindo do Espírito Santo para testemunhar, quem é que aceitaria ser amarrado a um poste e virar uma tocha viva por amor a Cristo? Só é possível mediante o poder do alto. É poder para sofrer, é o poder para ser mártir, é o poder para testemunhar. Você tem consciência dessa missão, com esse poder que Deus lhe deu? Segunda pergunta que eu faço é: você tem cumprido esta missão? Você tem cumprido esta missão? Como você pode cumprir essa missão? Fazendo como Isaías fez: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando Isaías é tocado, Isaías disse: eis-me aqui. Quando Deus me tocou, eu disse: eis-me aqui. Quando Deus tocou você, você disse: eis-me aqui. A resposta para o toque de Deus é: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Eis-me aqui, Senhor. Deus tem uma missão para você. Cumpra a missão que Deus tem, dizendo: eis aqui. Ministério de Louvor. Cumpra a missão que Deus tem para você, dizendo: eis-me aqui. Se você que está ouvindo esta mensagem ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero convidar você. Nós temos quase 400 pessoas agora. Pode ser que todas já tenham sido transformadas. Amém. Mas pode ser que exista alguém aqui que ainda não foi transformado pelo poder do Senhor. E aí eu quero convidar você a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas você pode dizer: como o Senhor vai me enviar se eu nem tenho condição de sair? O Senhor pode te enviar orando. Hoje a internet nos leva a vários lugares do mundo. Uma vez alguém chegou para mim e disse: pastor, Deus vai te levar a países nesta terra para pregar o Evangelho. E eu disse: meu Deus, como é que eu vou sair daqui para ir a países pregar o Evangelho? Hoje eu prego o Evangelho para a Espanha, para a Itália, para os Estados Unidos, através da tecnologia. A missão que Deus nos dá, Ele nos dá o como fazer. Só deixa Deus te usar, só diz: eis-me aqui. Hoje, antes de conciliar o teu sono, diz a Deus: eis-me aqui, Senhor, usa-me.